Bem-vindos todos, melhor dia, melhor tarde, melhor noite a todos. É o Ministério Nova Sião chegando para mais uma reunião em Cristo. É a Igreja de Cristo reunida, onde Cristo é o cabeça da igreja. Amado, sinta-se abraçado por cada um de nós, por cada um que faz parte deste Ministério Nova Sião. Você que veio, você que aqui está, você que nos vê neste exato momento aí pelas redes sociais, pelo Facebook, o nosso abraço, o abraço do Ministério Nova Sião. Sintam-se abraçados pelo Espírito de Deus. Você que nos vê, nos assiste aí por toda parte, seja na localidade, seja aqui nas cidades circunvizinhas, seja em outros estados, o nosso abraço, também vai o nosso abraço aqui aos nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos pregadores da graça de Deus, sejam sempre usados pelo Espírito em Cristo Jesus, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E oremos a Ele, ao nosso grande Deus, eterno Deus, nosso Pai. Queremos te agradecer, o nosso muito obrigado por este momento. Eis que o Senhor é soberano, Rei da glória, Senhor da glória, e tudo pode em nossas vidas e nada pode frustrar os planos do Senhor. Seus olhos passam por toda a terra e nada passa despercebido diante dos seus olhos. É Espírito, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito há liberdade. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. E verdadeiramente és livre em Cristo Jesus, pois Ele escreveu a lei dele, do Espírito, em vosso entendimento, em vossos corações, para que assim não lembre mais das vossas iniquidades. Eis que Ele habita em você. Você é templo dele, Ele habita no teu espírito, amado irmão. Assim sejamos guiados pelo Espírito. E os mistérios que estiveram ocultos por séculos e gerações, assim Ele quis nos fazer conhecer qual a esperança da glória dele em Cristo Jesus. Assim seja nas nossas vidas, para a glória dele, do nosso grande Deus, e assim seja, e amém. Amados, entoemos cânticos, salmos, louvores a Ele, ao nosso grande Deus, pois até a natureza exprime louvores ao nosso Criador. E daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz, trazendo para você, como sempre, um novo tema com a mensagem: graça, o Senhor habita no Espírito. Repetir o tema de hoje: graça, o Senhor Deus habita no Espírito. Daqui a pouquinho, amados, enquanto isso, vamos entoando cânticos, louvores ao nosso grande Deus. Alimentemos a vossa alma, o vosso espírito, sempre alimenta mais o teu espírito, pois diz a palavra que a carne e o espírito entram em conflito, para que não façais a vossa vontade, mas que vence em você o espírito, pois vai vencer a quem você alimenta mais. Assim seja o espírito, porque a carne para nada aproveita, disse o Senhor Jesus Cristo nos seus dias da carne, que foi espírito em participação comum de carne e também de sangue. Louve a Ele, ao nosso grande Deus, pois o Senhor Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele iria preparar lugar para cada um de vós, e voltaria para Ele mesmo, e te levaria para Ele mesmo. E Ele veio, Ele voltou, Ele ressuscitou, o nosso Redentor, Ele vive. Por isso, louve a Ele.
Louvado seja Deus e agradecido o santo nome dele, do nosso grande Deus, que a tudo fez, a tudo criou. E você, amado irmão, que chegou agora, sejam bem-vindos. Para a glória de Deus Pai, o Espírito do Senhor, sempre contigo.
e guiando a vida de vocês, amém? Glória a Deus, os amados irmãos aí que nos assistem, o nosso abraço, sinta o Espírito de Deus na vida de vocês, porque Ele habita no Espírito de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Vamos entoar cânticos, salmos, louvores aí ao nosso grande Deus amado. Daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz que traz o tema para hoje, graça. Deus habita no Espírito. Repetindo, graça, Deus habita no Espírito. Daqui a pouquinho, amado, vamos alimentando Ele, a nossa alma, o nosso espírito, com louvores entoados aí ao nosso grande Deus, porque você foi chamado, você é um escolhido de Deus, antes mesmo da criação dos tempos eterno. Ele te chamou, te escolheu e você já veio justificado, predestinado, glorificado em Cristo Jesus. Amém, amado? Louve a Ele porque Ele é Senhor e Ele te chamou. Amém. Louvado e agradecido ao santo nome dele, do nosso eterno Deus, que a tudo fez, a tudo criou. Você tem um chamado, você é escolhido antes mesmo da criação dos tempos
Deus eterno. Você já existia, amado, antes que o Senhor assentasse os fundamentos aqui desta terra, assim como Ele disse a Jó: lembra onde tu estavas quando eu assentava os fundamentos da terra? Certamente tu lembra, porque tu já eras nascido. Amém, amados? Lá em Jó 38, 21, depois você dá uma passada lá. Você já existia, seu espírito já existia antes de você vir aqui para esta terra, amado. Aprenda essas coisas do Espírito, aprenda os mistérios de Deus. Viva a graça de Deus agora e sempre. Eis que a lei do Senhor, a lei do Espírito está em você, no seu entendimento, no seu coração, para que você mesmo conheça o Senhor. Não que alguém venha te ensinar a falar dele, mas que você mesmo o conheça, amado. Tenha curiosidade e interesse a viver as coisas do alto, as coisas dele, do nosso grande Deus. Viva o Espírito de Deus na tua vida, na nossa vida, e sempre nos guiando em triunfo, em perfeita vitória, seguro e tranquilos e sem temor do mal. Amados, louve ao Senhor, porque daqui a pouquinho nós vamos à palavra viva e eficaz com o tema graça. Deus habita no Espírito. Daqui a pouquinho. Mas louve a Ele, amado. Enquanto isso, vai alimentando tua alma, o teu espírito. Eis que Ele é o Espírito. O Senhor é Espírito. Tudo pode em nossas vidas. Ele tudo fez, tudo criou e assim nos conduz. Por Ele, o Espírito, sempre guiado pelo Espírito. E onde há o Espírito, há liberdade. Descansa nele. Descansa no Senhor. Amém, amado? Glória a Deus. Yeah.
descansa nele, amado, pois o Pai ele não despreza o amor de ninguém, amém? Descansa nele, entrega a tua peleja, os teus problemas a ele, mas tudo ele fará, ele peleja por ti sempre. O Senhor jamais te esqueceu, o Senhor jamais te abandonou e nunca vai te abandonar. E não tende avareza, contenta-te com o que tens, e não temas o que pode te fazer o homem, pois o Senhor é o teu auxílio, amado. E é na fé que o justo vive. Sem fé é impossível agradar a Ele, ao nosso grande Deus. Lembre-se, o poder dele está sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. Quando você está fraco, você é forte. Diga ao fraco, sou forte. Assim seja, amado. Vamos nos gloriar na cruz de Cristo, nas tribulações, nas aflições, porque o pecado ele já foi condenado na carne, amém, amado? E a carne ela volta ao Espírito, porque disse Jesus, para nada ela aproveita, mas o teu Espírito ele volta para Deus. E até que o Senhor te sustentou, e eis que Ele te guarda, te sustenta, te livra do mal, de todo mal, do homem mau, perverso, bandido, assassino, dos homicidas, e assim te mantém de pé. Louve o nome dele, adore o Espírito, porque é o mesmo que vivificou a Cristo com o seu poder, é o mesmo que nos guia, amado, e nos conduz em triunfo. Louve a Ele. Você ainda está de pé, amado, pois o poder de Deus te sustenta, assim como Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aflições
Louvado é o grande nome do Senhor por toda a eternidade. Assim você está alimentando o seu espírito, a sua alma, assim vivendo as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus, as coisas do Espírito. Por você é a igreja de Cristo, onde Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés e deu tudo à igreja, onde Ele mesmo é o cabeça e te mantém de pé. É Ele que te sustenta, amado irmão, pela palavra do seu poder. E eis que os teus feitos, teus dias já foram escritos no livro dele. Não tema o que pode te fazer o homem, pois o Senhor sempre te conduz em triunfo, sem medo, seguro, tranquilo e sem temor do mal, em Cristo Jesus. Alimenta a tua alma, amado, pois daqui a pouquinho teremos a palavra viva e eficaz, o autêntico Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, a sã doutrina da graça de Deus. Quando isso alimenta a tua alma, pois eis que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que em nós opera. O poder de Deus opera em você, amado irmão, através do Espírito dele. Louve a Ele. Amém. Pode ser livre se quiser.
lágrimas já não te deu pra ver. E não chegou a mim. Precisa abrir o coração e ver. Jesus te ama. Muito mais do que pedimos e até o que podemos ver. Mais do que pensamos ele faz. Infinitamente mais. Infinitamente mais Ele te ama, conforme o poder dele que em vós opera. Amém, amado irmão? Eis que o Senhor é poderoso para fazer mais do que o que pedimos ou pensamos. Amados, os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, assim como os seus caminhos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, amado irmão. Eis que nós não sabemos pedir conforme convém, e o Espírito dele é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece, ele supre as nossas necessidades infinitamente. Mas louvado e agradecido é o santo nome do Senhor Deus. Amados, alimente o teu espírito, tua alma. Daqui a pouquinho a palavra viva e eficaz. Graça. O Senhor Deus habita no Espírito. Enquanto isso, louve a Ele, descansa nele. É nos braços dele, do Senhor Deus, que está o teu descanso, amado. Louve a Ele. Daquele que nunca me deixou.
seja na minha vida, na tua vida, hoje e sempre, em espírito e em verdade. E amém. Amados, vamos agora à palavra viva e eficaz que traz o tema: graça, Deus habita no Espírito. Repetindo, graça, Deus habita no Espírito. Aplausos a Ele. Vamos à palavra. Estou continuando. Glória a Deus. Bem-vindos todos 50 internautas. à palavra viva e eficaz. Amém, amados? Já estivemos aí em gratidão ao Senhor, louvando a Ele, sempre damos graças a Ele, ao nosso Deus, por tudo em nossas vidas, por tudo que acontece em nossas vidas, amados. Sabe por quê? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, seja ela qual for, amados. Amém? Glória a Deus. Assim seja. Você que nos vê, nos assiste, seja bem-vindo para a glória dele, do nosso grande Deus. Venha para cá, se alimente aí conosco da palavra, do autêntico Evangelho de Cristo, se alimente da verdade. Cinja os vossos lombos com a verdade, com os mistérios que estiveram em silêncio por séculos e gerações, mas assim o Senhor quis nos fazer conhecer qual é a esperança, as riquezas, a herança da glória dele em Cristo Jesus. Venha para cá e se alimente desses mistérios ocultos que Deus tem preparado para você, para mim, para todos nós. E você é um escolhido, amado. Você sabe qual é o seu chamado. Você já foi escolhido antes da criação dos tempos eternos em Cristo Jesus, sabe? E o nosso abraço aqui para os nossos irmãos que pregam a graça de Deus aí, pelas redes sociais, pelo YouTube. O nosso abraço em espírito e em verdade. Abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Amado, nosso abraço também para os nossos amados irmãos aí, que nos vê, nos assiste aí na circunvizinhança, aqui na localidade, também ao nosso redor, e também espalhado por esse Brasil, por todos os estados aí. Aquele que nos vê, nos assiste, e aquele que ainda vai nos assistir aí, vai ver aí os vídeos aí, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Amém? Amado irmão, eu também o nosso abraço a você que aqui veio, você que aqui está, os nossos amados irmãos que sempre nos acompanham, a família de Sião, a família de Deus, sintam-se abraçados por cada um de nós, alimentando aí o seu espírito, sempre com o Evangelho da verdade, o Evangelho da graça de Deus, que traz para você hoje o tema, graça, habitação de Deus no Espírito. Amém, amado irmão? Glória a Deus. O tema para hoje, como sempre, encontro marcado, e assim o Senhor nos trouxe, nos permite vir até aqui pela graça dele, trazendo mais um tema, mais uma mensagem. Graça, habitação de Deus no Espírito, que está lá em Efésios 2,19 e diante. Amém, amado irmão? Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, nos acompanhar. Você que aqui está, você que nos assiste, mas se não tiver aí, amado, você vai nos acompanhar ouvindo, porque a
fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Efésios, capítulo 12, versículo 19. Vamos ler? Glória a Deus. Agora. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, Efésios 2. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Oremos nesta palavra, eterno Deus, nosso Pai. Estamos aqui diante da Tua palavra viva e eficaz. O Senhor que sempre nos conduz pelo Espírito em triunfo e perfeita vitória, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Venha nos usar, Senhor, no Teu Evangelho. Venha nos usar na lei do Espírito que o Senhor mesmo escreveu no nosso entendimento, no nosso coração. E assim nós conhecemos o Senhor, a verdade. Senhor Deus, que mentes, olhos de Cristo sejam ativados neste exato momento, naqueles que nos vêem, nos assistem, na vida daqueles que aqui estão e aqueles que ainda vão nos assistir, ver as nossas gravações aí pelas redes sociais, porque nada é por acaso, há um propósito do Senhor, porque toda palavra que sai da boca do Senhor não voltará vazia, mas vai fazer aquilo para a qual Ele a enviou. Assim Glória seja. E a igreja de Cristo aqui reunida também pelas redes sociais, digam amém. Amém. Glória a Deus. Portanto, amado, voltando aqui à leitura de Efésios 2, 19, que ele diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, amados irmãos? O apóstolo Glória a Paulo Deus. já falava aos cidadãos atenienses, aos grandes filósofos epicureus, estoicistas, já explicava, já dava palestra, já falava do Evangelho de Cristo no Areópago, lá em Atenas, falando para os gregos, para o povo grego. Verdade. E ele dizia que passava ali e observava os objetos de culto daquele povo. E lá ele viu escrito ao Deus desconhecido. E aqueles homens chamaram ele lá, aqueles filósofos que chamavam ele de tagarela, de paroleiro, chamaram ele lá, disseram que queriam ouvir. E ele lá dizia que falava daquele Deus que eles diziam lá, escreveram lá, ao Deus desconhecido. Paulo disse que pregava aquele Deus ali. E disse mais, e que aquele Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homens, naqueles objetos de culto que aqueles homens tanto adoravam. E mais, nem naqueles objetos de culto e nem na carne. O Senhor não habita na carne. Verdade. O Senhor habita em nós, sim, mas não na nossa carne. Temos a carne e temos o Espírito. Espírito. É separado, amados. Vocês lembram que temos pregado aqui sempre, de vez em quando damos uma passadinha lá em Gálatas 5,17, não é isso? Que a carne e o Espírito, eles entram em conflito entre si, para que não façais a vossa vontade. Não façais o que quereis, portanto é carne e espírito, e não devem se misturar. Verdade. Somos templo do Espírito de Deus? Sim. Ele habita em nós? Sim. Somos a igreja de Cristo? Sim.
mas ele habita na nossa carne? Não. O que foi Cristo disse quando aqui esteve? O nosso grande mestre Jesus de Nazaré disse quando aqui esteve: a carne para nada se aproveita. Pois Deus não vai habitar em algo que não se aproveita, não tem proveito para nada, amado irmão, mas sim no que é eterno, e sim no que é perfeito, no que é aquilo que Ele fez, o Espírito. Amém, amados? Portanto, a carne ao Espírito que entra em conflito, mas o Senhor Deus não habita na carne, Ele habita em nós, mas no nosso Espírito. Amém, amado irmão? Aprenda isso, cresça em graça, avance em Espírito a cada dia, para que não vos escandalizeis com as coisas de Deus, com as coisas do Evangelho, para que não façais como muitos que dizem: é coisa nova, isso é estranho, isso é uma coisa estranha, isso é um evangelho estranho. Não, amado irmão, isso está na tua Bíblia, essas coisas está escrito na tua Bíblia. Tenha curiosidade pelas coisas de Deus, tenha interesse em avançar, em crescer espiritualmente nas coisas de Deus, porque o teu espírito já foi aperfeiçoado. O que estava para vir, que era perfeito, ele já veio. O Senhor já aperfeiçoou o teu espírito. Um grande sacrifício e único já foi feito lá na cruz do Calvário, e outro não vai ser feito nunca mais, amado irmão, porque a palavra de Deus ela é uma só. Passa o céu, passa a terra, a palavra dele não passa, ele não muda, ele cumpre, ele é fiel para cumprir a palavra dele, amado irmão. Pode crer nisso, que ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Amém? Portanto, amado, o Senhor habita no Espírito. No teu Espírito, Ele fez filhos. O Senhor tem filhos. Filhos espíritos e não carne. Vocês lembram também que em Hebreus 2,14 temos mostrado isso? Que os filhos, eles têm participação comum de carne e de sangue. Assim como Cristo também teve participação de carne e de sangue. Ele que veio do Espírito, o Verbo que se fez carne. Amém, amado irmão? O primeiro homem, o Adão, ele era da carne. Ele era carne, alma vivente. Mas o segundo homem, a saber, Jesus, é do céu, é Espírito. Amém, amado irmão? Portanto, as coisas do Senhor é tratado em Espírito. Os filhos, como o Senhor fala que são filhos, Ele está se referindo ao Espírito. Esses são eternos, foram aperfeiçoados, escolhidos, chamados antes mesmo da criação dos tempos eternos. Está lá em Efésios 3, amado irmão. Depois você dá uma lida lá. Amém? Portanto, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. A principal pedra de esquina quem é? É Cristo. Aquele fundamento edificado dos apóstolos, dos profetas, agora é pela pedra angular, Cristo Jesus. Amém, amados? Lá em Romanos 8,3, vamos até lá. Romanos 8,3. Romanos capítulo 8, versículo 3. O apóstolo Paulo aqui já dizia aquele povo aos romanos o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, se achava enferma pela carne, a lei se achava doente pela carne. Aqui ele prossegue: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Amado irmão. Verdade. A carne, o pecado, amado, e a carne está no sol. Ele, o pecado, ele foi condenado na carne. É por isso que a carne para nada ela aproveita.
Verdade. E é por isso que o Senhor não habita na carne, Ele habita no Espírito, no que é Glória a perfeito, Deus. no que é eterno, porque as coisas dele nunca se acabam, as coisas do Espírito nunca se acabam, amado. Você não vê, mas Ele te vê, amém? E é eterno, nunca se acaba. Então, por isso, o Senhor habita no Espírito, porque o pecado ele foi condenado na carne. Está vendo só aí? Aquela transgressão da lei que o Senhor levou, aboliu na cruz do Calvário, amado. No Espírito ela não existe mais, mas está na tua carne. É por isso que ela é passageira, temporária, ela tem um tempo, tem uma validade, tem um vencimento, um dia ela se acaba. Vai embora, porque o Senhor não habita nessas coisas. Não habita naqueles objetos de cultos que Paulo, passando ali em Atenas, observou naqueles homens religiosos, acentuadamente. Ele se referia àqueles homens. Vocês são religiosos acentuadamente, e eu passando vi vossos objetos de cultos. E o Senhor não habita naquelas coisas. Também tampouco na carne, irmão, porque foi na carne que o pecado foi castigado, e ela, a carne, para nada aproveita. Amém? Amado irmão. Por isso que se diz, mas quer dizer que o homem é mau, o homem não presta, não vale nada. Não é isso, amado. Há o Espírito e há a carne. Amém? Se algo bom em você, é do Espírito do Senhor. É do Espírito dele. Se algo é de mal que você não quis, mas praticou, não é do teu espírito, é da carne. Aí aquele pecado, aquele velho pecado que foi condenado na carne, aí ele está na carne, amém? Na carne. É por isso que é passageiro, há um tempo, e voltará ao pó, como diz a palavra em Eclesiastes 1:4. Verdade. Amém? De geração em geração, geração vai, geração vem, e também a carne ela voltará ao pó, o espírito volta a Deus, como era antes. O mundo dá aquela volta, vai, mas segue seu curso normal, conforme Deus determinou, pois a palavra dele não volta para ele vazia, mas faz aquilo para o qual ele mandou, para o qual ele determinou. Verdade. Bem, amados irmãos, e assim a conta bate, e assim a conta fecha, porque é o Espírito que mostra, amado irmão. Amém? Tudo é perfeito, tudo do Senhor Deus é perfeito. Amém? Então, lá no livro ainda de Romanos 7:18, vamos até lá. Romanos capítulo 7, versículo 18 em diante. Amém. Ele diz, aqui o apóstolo Paulo falando ainda, porque eu sei que em mim, isto é, na carne, não habita bem algum. O pecado castigado na carne, está vendo aí? Aí diz, mas não foi aquilo, o pecado não foi abolido, o pecado não é a transgressão da lei que foi abolido, foi sim, foi aperfeiçoado o teu espírito, mas ele foi condenado na carne. Está na carne, amado, por isso que ela para nada aproveita. E aqui o apóstolo Paulo, ele já dizia isso, que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse é prático. Se ele faz o que ele não quer, não foi o Espírito, foi a carne dele. Verdade. Aquele pecado castigado, aquela transgressão da lei abolida que ficou na carne. Na velha carne do homem terreno, no velho Adão. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha aí, Paulo dizendo que o pecado habita nele, mas o pecado não era a transgressão da lei, a lei não foi abolida lá na cruz. Mas como assim, amado? Por isso que devemos compreender a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, para não fazer confusão, para não entrar em contradição, aprender a separar o espírito e carne. As coisas do espírito são perfeitas, mas na carne não há bem algum. Não há bem algum na carne, porque nela foi condenada o pecado.
apóstolo Paulo aqui, ele dizia essas coisas. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Aonde? Na carne. Tinha o Verdade. espírito, por outro lado, tinha a carne. O espírito quer algo, mas a carne também quer algo, e nenhum se entende. Eles entram em Verdade. conflito. Entrem em conflito para que não façais a vossa vontade. Compreende, amado irmão, porque os maus desígnios vêm? De onde ele vem? Verdade. Do lado carnal. O diabo, o Satanás, vem daí, desse lado carnal. Amém, amado? Da parte ruim do homem, que é da carne. No versículo 21. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Que lei era essa? Aquela lei do pecado e da morte, que foi abolida lá na cruz. Amém, amado? Que livrou aquele povo da igreja primitiva do pecado e da morte, que era a lei, aquela lei mosaica. Terrível. Mas aquele pecado, aquela lei ficou na carne. Até hoje, isso é transcendental, até hoje persegue a carne, não é isso? Com certeza. Amado irmão. Mas se o Senhor aboliu tudo isso, por que essas coisas ainda existem? Porque ficou na carne. No espírito, não. O espírito aperfeiçoado. Puro. Você é um filho de Deus através do espírito. Quando ele olha para você, ele já vê estampado o sacrifício de Cristo. Ele vê em você espírito. Ele vê em você o filho, antes mesmo que tudo fosse feito aqui, antes mesmo da criação dos tempos eternos. Ele te vê como espírito. Essa é a imagem e semelhança que você tem do Senhor. Não é na Glória a carne, Deus. é no espírito. Ele já havia te feito espírito. És um filho de Deus, com participação comum de carne e de sangue aqui na terra, como foi Cristo Jesus. O Verbo que se fez carne. Amém? E habitou entre os homens. Da mesma forma, nós, você, Verdade. espírito, filhos, com participação comum de carne e de sangue. Amém, amado irmão? Portanto, no versículo 22, porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Agora sim, no interior, naquilo que ninguém vê, que o homem, o seu irmão, não vê. Só o Espírito vê o interior. A lei de Deus, essa é a verdadeira lei do Espírito que o Senhor escreveu na sua mente, no seu entendimento, no seu coração, para que assim ele não lembre das vossas iniquidades. Isso aí é perfeito. O pacto é perfeito. O que era perfeito, o que estava para vir, ele veio e fez isso. Amém, amado? Portanto, ele diz, Paulo, tenho prazer na lei de Deus. Qual? Aonde? No interior do homem. Verdade. Do homem que ninguém vê. Só o Espírito. Aquele mesmo Espírito que vai nas profundezas de Deus e conhece as profundezas do Senhor. Amado irmão. No versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Tudo isso aí depois da cruz. Em Romanos, Paulo falava aí dos pactos se cruzando. Não foi abolido o pecado lá na cruz do Calvário? Mas aqui o pecado ainda continuava incomodando. Paulo ainda continuou aqui falando em pecado. Aonde esse pecado? Na carne, amado. Verdade. Na carne. Ele ficou na carne, na transgressão. A lei do pecado ficou na carne, amados. Dizendo aqui o apóstolo Paulo, e fazendo o quê? Até hoje, a carne ela guerreia contra o Espírito. Há em você a carne, há em você o Espírito, ela guerreando contra o Espírito, para que não façais a vossa vontade. Perseguindo ainda aqui, né? Então, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros, na carne, a lei do pecado.
Lembra que ele falava que esse pecado ele foi condenado na carne? Pois está na carne. Você se acaba quando a carne bate com o pó. Mas o Espírito não, aperfeiçoado, o Espírito dos justos, dos santos, dos filhos, esse é eterno, aperfeiçoado eternamente, os escolhidos. O Senhor conhece os seus, Ele sabe quem são os seus. No versículo 24, aqui, Paulo continua: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Dois lados, com entendimento, com o interior, com o coração, com o Espírito, ele serve ao Espírito de Deus. Mas, infelizmente, é esse outro lado, a lei, a velha lei que foi condenada na carne. Verdade. Essa aí ele disse que ainda servia os dois lados. Isso não é dos dias de hoje, isso é transcendental. É por isso que temos que ter o devido cuidado. Graças a Deus que o Espírito nos foi concedido gratuitamente. Glória a Deus. Porque esse entendimento que está no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior e que nos guia é o Espírito. Aí traz aquele equilíbrio para nós. Porque a carne, ela fica guerreando contra o Espírito. Fica guerreando. É isso que temos que ter o cuidado. É esse conhecimento que temos que ter o cuidado. Vigiar. É isso a vigília que devemos fazer, amados irmãos. A carne, ela ainda fica guerreando contra o Espírito. Aquela condenação do pecado que foi castigado na carne, ainda fica guerreando contra o Espírito. Isso é transcendental, que já veio de lá até hoje e isso continua. E devemos ter esse conhecimento. A graça, quando ela veio, foi justo para nos educar, nos ensinar a sair dessas paixões mundanas, carnais. Veio para nos orientar. A graça, o autêntico Evangelho de Cristo, é para nos orientar nesse sentido, amado. Nessas guerras aí da carne, entre o Espírito e a carne. Tá bem? Como diz lá em João, o que foi que Cristo nos falou lá em João? Vamos até lá. No livro histórico de João 6, versículo 62. João 6, lá no finalzinho, no versículo 62 em diante. Glória a Deus. Jesus falando àquele povo, ao povo judeu, nos seus dias da carne, na sua passagem, o verbo que se fez carne naqueles dias ali, no versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O verbo que se fez carne, o Espírito, que teve participação comum de carne e de sangue. Ele dizia isso aí. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Amém, amados? O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. Jesus já dizia isso. Isso é transcendental para os dias de hoje também. Verdade. Amém? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, ou melhor, a palavra que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Bem, amado irmão. Glória a Deus. Portanto, a carne para nada aproveita, o Espírito a quem vivifica. É assim que Deus nos vê. É dessa forma que Ele nos vê, como Espírito. Né? Que um dia volta para Ele. Que já era dele. Assim como Cristo disse que voltava para onde Ele veio, mas o Espírito dele, para onde Ele veio. E lá em Gálatas
5,17, amado irmão. Vamos até lá. Gálatas 5,17, só para confirmar aí essa palavra. Essa guerra, carne e espírito. Olha aí o que diz Gálatas 5, versículo 17. Só para você conferir aí, Amém. amado irmão. Olha o que, é que o apóstolo Paulo dizia aos Gálatas: porque a carne ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A mesma coisa que Paulo falava em Romanos 7. A carne até hoje ela fica guerreando contra o espírito, para que não façais a vossa vontade. Ele dizia que a carne dele ainda servia aquela lei do pecado, mas de um lado do espírito dele, que ele servia a lei de Deus. Mesma coisa, isso não é diferente para os nossos dias, amado irmão. É assim que tem que ser para os nossos dias. Lá em 1 Coríntios 15, 47, vamos até lá. 1 Coríntios 15, Amém. versículo 47, pertinho no final também. 1 Coríntios 15, 47. Amém. O apóstolo Paulo já dizia aqui à igreja de Coríntios: o primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O primeiro homem se referia a Adão. Adão, alma vivente. De Adão é que saíram os filhos da carne, né, mano? Assim, é um estudo complexo. Mente de Cristo, olhos de Cristo abertos. É um estudo complexo. Por isso o cuidado de separar carne e espírito. A carne ela veio o quê? Do homem terreno. Verdade. Do primeiro homem que era Adão. O primeiro homem sendo da terra é terreno. E o segundo homem do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual os celestiais, tais também os celestiais. Não se misturam. Verdade. Terreno do primeiro homem volta ao pó. Ele não levanta nunca mais. Não se mistura. Toma. Tais terreno, tais celestiais. Está vendo? Não se mistura carne e espírito. Por isso que até hoje ficam guerreando, até hoje entrando em conflito, para que não façais o que quereis. Não façais a vossa vontade. Portanto, qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue nunca podem herdar o reino de Deus. Significa, amados, carne e sangue não ressuscita. Segundo esse entendimento aqui do apóstolo Paulo, que carne e sangue não vai ao céu. Não fica nem uma alminha. Carne e sangue não ressuscita. Isso só aconteceu com o único que desceu e subiu. Isso aí sim. Só ele. Desceu e subiu. Ressuscitou. Mas aqui, segundo o entendimento, amado, que carne e sangue não ressuscita. Não vai ao céu. Carne e sangue volta ao pó, porque é terreno. Do pó veio, ao pó retornará. Mas o Espírito, ele volta ao Senhor, porque já era dele. Verdade. Ele é eterno. É o Espírito dos filhos, os escolhidos, os eleitos. O Senhor sabe quem são seus. Portanto, nem a corrupção herda a incorrupção. Repetindo aqui o versículo 50. Mas digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém. Aqui dizia o apóstolo Paulo. Amém, amados? Lá, e para concluir, amado, a mensagem de hoje, a graça, a habitação de Deus no Espírito, vamos até o livro de Atos 17.
versículo 16 em diante, para encerrar a mensagem de hoje. A habitação de Deus no Espírito. A você que chegou agora, amém, amado? Esse é o tema de hoje. Graça, a habitação de Deus no Espírito. Então, continuando, Atos 17, versículo 16 em diante. O apóstolo Paulo aqui, ele dizia, na verdade, escrito pelo Lucas, o doutor Lucas, o médico, fazendo relato aqui dos apóstolos, e falava aqui de Paulo, no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Está vendo como incomoda, macho? Esse incômodo é do espírito. Adorar a algo que não é o Espírito de Deus. Você adorar objetos de culto que desagrada ao Senhor Deus. Está vendo como incomoda o Espírito? E ele se revoltava, o espírito dele, de Paulo, se revoltava porque ele passava ali naquele lugar, via os objetos de culto, objetos de adoração, objetos abomináveis. Amém, amados? Aqui ele diz, vendo a cidade cheia de ídolos naquele lugar. Versículo 17, já argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontrava ali. Ele argumentava, ensinava, explicava que ali eram objetos de culto, eram ídolos, era contra a vontade do único Deus que a tudo fez, a tudo criou. Ele evangelizava aquelas pessoas ali, e era muitos, né, a quantidade de ídolos que ele passava ali, via, e aquilo incomodava o espírito dele se revoltava com aquilo ali, assim como todo cristão se revolta. Verdade. Ele não vai entrar em contenda, não vai brigar, mas fica aquele conflito no espírito. Isso não vem de Deus, Verdade. Isso não é bom, isso não se deve fazer. Amém? E aqui no versículo 18, ora, alguns filósofos, epicureus e estoicos, esses epicureus e estoicos eram todos filósofos seguidores de outros filósofos, como Zenão, né? Zenão, Epicuro, né? Esses filósofos gregos, eles já vieram depois de Platão, depois de Aristóteles, né? E tinha aquelas doutrinas deles, aqueles ensinamentos espirituais, as filosofias para aquelas pessoas da época. E Paulo se deparou com esses homens, com esses grandes filósofos, pessoal da linhagem de Platão, pessoal da linhagem de Aristóteles, né? Grandes filósofos que até hoje os acadêmicos se baseiam muito nos ensinamentos desse povo, os acadêmicos nas faculdades, os doutores se baseiam muito nesse tipo de filosofia daqueles homens, tanto Aristóteles como Platão, como Sócrates, né? E esses homens filósofos epicureus e estoicos, eles já vieram desses ensinamentos desses filósofos, aí depois de Platão e de Aristóteles. E Paulo, ele se deparou com esses homens. Se deparou com esses homens, Paulo, o espírito dele se revoltava ao passar ali, ver ídolos, objetos de culto, e começou a pregar. E aqueles filósofos também se incomodaram com ele. Se incomodaram com ele. Quem é este homem? Quem é este falador? Quem é este paroleiro? Quem é este tagarela? Chamando Paulo, esse tagarela, fala muito, fala demais. De que ele está falando? Aí os outros dizem, parece que é de um Deus estranho aí. Ele fala, ele prega um Deus estranho aí. Nós não queremos conhecer este homem. Queremos ouvir esse homem. Vamos até ali. Chamou num particular, lá no prédio, no Palácio da Justiça, que chamava-se Areópago. Areópago. E esses grandes filósofos foram ouvir Paulo, né? E ali continuou. E ali Paulo foi dar uma aula para eles. Uma aula que Paulo já tinha conhecimento de um Deus
que eles escreveram lá, o Deus desconhecido, que ele não conhecia, mas que Paulo conhecia, e Paulo foi falar daquele assunto para eles, né? E aqui na leitura vamos ver, no versículo 18, ora, alguns filósofos, epicureus e estoicos disputavam com ele, entravam em contenda, argumentavam. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece ser pregador de deuses estranhos. Pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. É o que Paulo pregava, né? Falava do Evangelho, ele pregava o Evangelho e falava da ressurreição de Cristo, não dos corpos. Verdade. Tá, não dos corpos. Essa questão de ressurreição, ela é um assunto assim que foi bastante cogitado, bastante polêmico, e a gente até vê na leitura dos teólogos, na teologia, na parte lá em 2 Timóteo 2, em que Paulo diz que entregou Himeneu e também Fileto e Alexandre nas mãos de Satanás. Mas de que forma? Como foi isso? Como castigo. Porque é o seguinte, eles se diziam cristãos. Se diziam cristãos, mas segundo Paulo, eles pregavam coisas estranhas, coisa que pervertia o Evangelho, atrapalhava o Evangelho. Eles diziam que a ressurreição era passada. Esses homens diziam, Fileto, Himeneu, Alexandre, o latoeiro, né? Dizia que a ressurreição era passada, era coisa do passado e tudo mais. E Paulo sustentava isso aí, não, Cristo ressuscitou sim. A ressurreição é verdade, Cristo ressuscitou. Amém, amados? Mas assim, Cristo, Paulo falava de Cristo, ele falava da ressurreição, que Cristo ressuscitou. Não que os corpos ressuscitam, porque já vimos aqui na leitura, no entendimento, que carne e sangue não herda. Amém, amado? O Espírito sim, os filhos sim. E aqui, continuando, assim, era bastante cogitado, e Paulo falava dessa mesma ressurreição essa que ele entrou em contenda com aqueles 3 homens, e sempre ele estava encontrando problema por causa de ressurreição. Toda vez que ele falava em ressurreição, ele já encontrou aqueles filósofos, e aí foi argumentar com eles. E aqui ele seguia aqui no versículo 19, e tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Que é isso? Igual nos tempos de hoje. Vocês da graça de Deus que pregam o Evangelho, da graça de Deus, vocês pregam algo novo. Vocês pregam um Evangelho estranho. O que vocês pregam é novo, claro, a verdade. A verdade, a graça de Deus que cinge os lombos com a verdade e que incomoda. A verdade, ela incomoda, ela não é escondida, ela incomoda. Era diferente da circuncisão, porque a circuncisão, o ministério da lei, que era pregado, não incomodava ninguém, como até hoje, quando é pregado, é posto um véu nos olhos de muito para que não entenda, é pregado ainda o véu da lei. Verdade. Amém, amados irmãos? É a verdade oculta, escondida. Esse evangelho que pregamos é justo essa verdade que Deus não ocultou aos nossos olhos, que veio a nós. Amém? Da mesma forma, aqueles homens disseram com Paulo que quem és tu? E essas coisas que prega, essas doutrinas estranhas, é algo novo, é diferente. E, geralmente um filósofo ele trabalha nessa parte espiritual, nessa parte emocional. E Paulo, justo, falava das coisas do Espírito, da ressurreição, algo bem parecido, e eles achavam diferente dele. Era uma doutrina estranha, uma doutrina diferente, pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isto. Pelo menos tiveram interesse, era estranho, mas tiveram interesse em ouvir. Quiseram ouvir a verdade, amado. E você tem interesse pela verdade, pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto. Olha, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, outra palavra, acentuadamente religioso, muito forte, religioso.
eram aqueles filósofos. E aqui ele prossegue no versículo 23. Porque passando eu, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí Paulo dizia: esse Deus desconhecido aí, que vocês escreveram aí, esse pois que vós honrar sem o conhecer, é o que vos anuncio, é o que eu vos falo, é o que eu vos prego, é o evangelho que eu trago para vocês, é a novidade de vida que eu trago para vocês, é sobre a ressurreição de Cristo, que Ele ressuscitou. Que Ele ressuscitou para te trazer vida e vida em abundância. Glória a Deus. Amém, amado? No versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templo feito por mãos de homens e não habita na carne de homens. Habita Verdade. no Espírito. Glória a Deus. Porque há o corpo terreno, há o corpo celestial, amado. Verdade. Pois Ele habita no celestial. O Senhor habita no que é perfeito. Porque Ele é perfeito, Ele é justo, é fiel, é santo e é eterno. Glória a Deus. Amado. Paulo já dizia para aqueles homens, quando ele viu ao Deus desconhecido escrito lá: eu falo, eu anuncio esse Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço. Amém, amado? E falava da ressurreição, de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que ele não conheceu, mas que ele, antes de ter um encontro com ele, antes de conhecer, ele perseguiu muito. Verdade. E os caçou. Mas quando ele conheceu, foi dessa forma. Ele saiu, andou muito, viajou muito, pregou muito, sofreu muito por causa dele, de Cristo. Levou muitos Mas pecados. convencendo até aqueles grandes doutores, convencendo aqueles grandes filósofos, até mesmo aqueles seguidores da linhagem de Aristóteles, de Platão, os epicureus, os estoicistas. Lidou com aqueles homens. Imagine você lidar com doutores, tentar convencer a doutora da ressurreição que Cristo ressuscitou, que um corpo de um homem, do verbo que se fez carne, habitou entre os homens, e aquele corpo ressuscitou, tentando convencer aqueles homens amados. E dizia: este Deus aí desconhecido que vocês não conhecem, eu conheço, é dele que vos falo, é ele que eu vos anuncio, que ele não habita em templo feito por mãos de homem. Glória a Deus. Não em objetos de culto, objetos de adoração, como ele mesmo passando e viu que o espírito dele se revoltou ao ver aqueles ídolos, tantos ídolos ali, espalhados ali entre os atenienses. Mas ele disse: o Deus, esse Deus aí que eu falo dele, ele não habita em templo feito por mãos de homens, como vocês estão aí fazendo aí, adorando, e que vocês não conhecem. Eu conheço e prego a ele, e que ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. E ele habita no Espírito de Glória cada a Deus. de vós, dos filhos que têm participação comum de carne e de sangue, como diz Hebreus 2,14. Amém, amado irmão? A mensagem para o dia de hoje: graça, Glória a Deus. habitação de Deus no Espírito para você. Amém, amados? Aplausos aí ao nosso grande Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. De pé todos, oremos em gratidão a Ele. Eterno Deus, nosso Pai, queremos te agradecer o nosso muito obrigado. Glória a Obrigado, Deus. Senhor, por nos guiar pelo Espírito, sempre em triunfo, em vitória, em novidade de Espírito, em transformação da mente, aprendendo, Senhor, que a habitação de Deus é no nosso Espírito. O mesmo Espírito que vivificou a Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós, no nosso Espírito. Pois na carne não há bem algum, pois o pecado da lei, a transgressão da lei, ela foi castigada na
carne. Eis que até hoje ela vem guerreando contra o espírito, entrando em conflito, carne e espírito, para que não façais a vossa vontade. Mas assim, diante do conhecimento que vem de Deus, da sabedoria do Espírito de Deus, da graça de Deus que veio em nós, que se manifestou salvadora entre os homens, veio para nos educar e assim nos abster das paixões mundanas, das paixões da carne, assim sermos guiados pelo Espírito em Cristo Jesus, pois Ele já nos chamou, nos escolheu, nos elegeu, antes mesmo da criação dos tempos eternos, Ele nos chama de filhos. Eis que o Senhor, Ele nos vê como filhos. Filhos esse que um dia voltará para Ele, mas enquanto isso, tomemos posse da bênção, da porção que o Senhor tem preparado para nós, enquanto formos espírito aqui, com participação comum de carne e de sangue, enquanto a terra for o nosso lar. E em tudo damos graças a Ele, ao nosso grande Deus em Cristo Jesus. A igreja de Cristo aqui reunida, diga assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Aplausos a Ele, amados. Pai. Glória a Deus, amados. O nosso muito obrigado a você que veio, a você aí que nos assistiu das redes sociais, do YouTube, do Facebook, que não seja para nós, seja para a glória dele, do nosso grande Deus. Compartilhe esta mensagem com o teu irmão, ajuda ao teu irmão, alimenta o teu irmão, sempre com a palavra viva e eficaz, a palavra que vem do Espírito, pois o Senhor ele habita no teu Espírito. Amados, estaremos de volta na próxima semana, se assim o Senhor Deus nos permitir. Na sexta-feira, o irmão José aqui fazendo a live, e no sábado o Ministério Nova Sião, louvando o nome do Senhor e trazendo uma palavra da parte de Deus. A você, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu sou Deraldino Costa. E graça e a paz. Amém. Glória a Deus. Tchau.